Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar a Senhora Coordenadora, as Senhoras e os Senhores Deputados e um cumprimento ao seu Coordenador para a área da saúde mental, ao Professor Miguel Xavier, que já esteve connosco aqui a semana passada e mais uma vez está aqui disponível para esclarecer este grupo de trabalho. Sr. Professor, de entre os fundamentos que esta proposta de lei invoca para a política de saúde mental, ressalta que classifica como sendo a humanização da política de saúde mental, sustentando a lei para isso, e cita a prestação de cuidados de saúde mental no âmbito menos restritivo possível, devendo o internamento hospitalar ter lugar como medida de último recurso. E nisso estamos todos de acordo. Todos queremos uma política de saúde mental mais humanizada e todos preferimos, evidentemente, que uma pessoa com doença mental possa preferencialmente ser acompanhada e tratada em regime ambulatório e não de internamento, não só por respeito pela liberdade da pessoa, como para limitar o máximo de perturbação da vida, da sua vida e dos familiares mais próximos. O problema é que isso nem sempre será possível, com efeito, situações haverá em que o não internamento de uma pessoa com doença mental poderá acarretar consequências graves e mesmo trágicas para a própria, até para terceiros, a começar pelos seus mais próximos. Ora, estas medidas de segurança destinam-se à proteção da própria pessoa portadora da anomalia psíquica e bem assim à proteção de terceiros quando aquela aparentemente perigosidade com relevância criminal entende-se esta com a suscetibilidade para a prática de atos ilícitos penais. Neste contexto, gostaria de obter a perspectiva do Sr. Coordenador para a saúde mental relativamente à compatibilização que a lei faz entre a liberdade da pessoa portadora de anomalia psíquica grave e a obrigatoriedade do seu tratamento em regime de internamento, não só com o objetivo da sua recuperação, mas também em termos da necessidade de proteção de terceiros. Uma outra questão ainda, concordando naturalmente com as medidas restritivas da liberdade, vulgo o internamento compulsivo ou voluntário, como a lei prefere, deve observar-se o princípio da proibição do excesso, razão pela qual é elencado diante os direitos da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental o de não ser sujeito a medidas privativas ou restritivas da liberdade de duração ilimitada ou indefinida. Isto de acordo com o artigo 7. A verdade é que essa previsão pode não se coadunar adequadamente com o disposto no número 2 do artigo 30 da Constituição, nos termos do qual, em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica e na impossibilidade de terapia em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade serem prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre mediante decisão judicial. E isto é uma transcrição do artigo da Constituição. Com efeito, a norma constitucional admite essas medidas de duração não limitada, mas admite também apenas para circunstâncias em que se verifique uma perigosidade criminal do indivíduo, destinando-se à aplicação da medida de segurança, como bem refere o professor Gomes Canutilho, a impedir a prática de um facto cuja ilicitude o portador de anomalia psíquica não está em condições a avaliar. Ora, aqui a questão é de saber se esta expressão, proibição de medidas privativas ou restritivas da liberdade de duração ilimitada ou indefinida, é certo que de pendor garantístico não podem, para terminar, Sra. Presidente, não podem ter como efeito indesejado ou mesmo perverso de um lado a imposição ao portador de anomalia psíquica de uma medida restritiva da liberdade de tempo indeterminado, que poderá ter até uma duração, em muitos casos, excessiva. E para concluir, dizer que estas preocupações que não podem deixar de ser suscitadas neste momento em que está em curso a aprovação desta nova lei de saúde no nosso país e para as quais pedi a reflexão do Sr. Professor Miguel Xavier. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, pela tolerância.